Olá, pessoas, tudo bem? Então, hoje eu trago para vocês esse vídeo onde eu dou dicas e ensino a fazer essa maquiagem de sereia, utilizando materiais de maquiagem social, tá certo? Espero muito que vocês desfrutem. Vamos lá? Para a realização da base da sombra, eu optei por utilizar uma paleta de corretivos. Escolhi 2 tons, o mais próximo da minha pele, e apliquei com o dedo anelar, dando leves batidinhas. Então eu consegui fazer toda a base da sombra. Com o pincel língua de gato, eu vou dando pequenos toquezinhos, depositando essa sombra no centro da minha pálpebra superior. Isso vai ajudar a fixar a sombra na base. No nosso caso, foi utilizado o corretivo em creme. Depois, para dar profundidade, eu vou pegar um pouquinho de sombra azul e colocar no canto externo desse olho. Posteriormente, eu vou pegar um pouquinho de sombra dourada e iluminar o cantinho interno do olho. Para finalizar, um pouquinho de sombra rosa entre o dourado e o verde e depois, com o pincel de esfumar, eu vou retirando qualquer linha que tenha ficado entre sombras e assim fazendo o degradê e a junção de todas as cores. Chegou a hora da nossa base. Eu vou espalhando gotinhas em toda a extensão do rosto e depois, com uma esponja umedecida, eu vou espalhando de uma maneira uniforme. Lembrando que essa base que eu escolhi é um pouquinho abaixo do meu tom, justamente para dar uma enaltecida nesse personagem, já que é um personagem fantasioso. Na aplicação do corretivo, eu passo o produto rente à base do meu nariz e assim vou espalhando com uma esponjinha menor do que a esponjinha de base, também umedecida, e vou colocando este corretivo em toda a região que eu gostaria de iluminar. No caso, as olheiras, em cima da minha boca, do arco do cupido, o dorso do nariz, a região do osso zigomático, no caso, as nossas maçãs do rosto. Com o pincel de blush, eu vou aplicar a sombra verde e água misturada com um pouquinho de azul em toda a região que eu quero contornar o rosto, embaixo do osso zigomático, nas nossas têmporas e na nossa mandíbula. Para o nariz, eu utilizo um pincel um pouco menor e vou contornando com a mesma sombra verde. Com um lápis bege, eu passo dentro da linha d'água para dar mais dramaticidade nesse olho, deixar ele mais expressivo. Com uma sombra marrom, eu vou passar rente à linha dos cílios inferiores para dar mais profundidade e também agregar um pouquinho de sombra verde em cima da sombra marrom. Com um lápis branco, eu delineo uma linha reta que sai do final do meu olho, indo em direção à minha sobrancelha. Isso vai ser a nossa linha de iluminação. Já para fazer o delineador, eu pego um delineador estilo caneta, vou fazendo pequenas bolinhas ao longo dos meus cílios superiores e depois eu vou unindo essa bolinha com traços. Isso facilita para que o meu traçado seja mais perfeito e seja igual dos dois lados. No caso do iluminador, eu vou aplicá-lo nas maçãs do rosto, no dorso do nariz e abaixo da sobrancelha, sempre com pequenos toquezinhos e depois espalhando levemente com o pincel. Antes de prosseguir com a maquiagem, eu gosto de passar um pouquinho da cola nos cílios postiços e deixá-la secar naturalmente. Isso vai me ajudar a posicioná-los de maneira correta e a fixar melhor estes cílios. Para dar textura nessa maquiagem, eu vou pegar um pedaço de meio arrastão, posicioná-lo em cima de todo o contorno verde que a gente fez no rosto e com uma sombra rosa eu vou dando leves batidinhas para selar e também para deixar o formato de escamas na maquiagem. Isso vai deixar a nossa maquiagem de sereia muito mais interessante com essas escamas, não é verdade? Eu optei para utilizar um batom líquido por causa da durabilidade dele. Ele tem uma durabilidade muito maior do que outros tipos de batons, então ele é um batom mate líquido. Já para as sobrancelhas, com rímel transparente, eu pintei os fios
para deixá-los molhadinhos. Isso vai nos ajudar a aderir à mesma sombra que a gente usou nos olhos, na sobrancelha, e deixá-las azul com esse ar mais fantasioso que a nossa personagem exige. Posteriormente, posicionamos os cílios no meio do olho e apertamos com o dedo. Depois, apertamos os dois cantos, o interno e o externo, e assim os cílios ficará na posição correta. Para fixar melhor os cílios postiços com os nossos cílios naturais, é importante passar um pouco de rímel ou máscara. E para dar mais textura nessa maquiagem, que é a cara do carnaval, e deixá-la muito mais brilhosa, vou aplicar pedrinhas de diferentes tamanhos e formatos para dar mais luminosidade nesta cara. Para fixar essa maquiagem, eu utilizo pó translúcido ou talco e vou selando toda a base, todo o corretivo, toda a parte cremosa dessa maquiagem no rosto e também fixando ela e fazendo com que a durabilidade dela seja maior. Para finalizar, coloco um adorno de cabeça que eu fiz com cola quente e pedrinhas e faço uma trança lateral, que eu acho que sereia tem tudo a ver com trança. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um super beijo e divirta-se no carnaval!